Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com você acerca da combinação de alimentos. Esta ciência, segundo Ellen G. White, deve ser recebida por nós como sabedoria de Deus. Mas eu tenho percebido que alguns reformadores de saúde não atentam para a sua importância, de maneira que aquilo que é sabedoria de Deus não estamos aproveitando. Ela escreve mais ou menos assim: a conveniente combinação de alimentos é uma ciência de grande valor e deve ser recebida como sabedoria de Deus. Em medicina, existe um conceito chamado de interação medicamentosa. Este conceito é de que os medicamentos interagem entre si e esta interação entre os medicamentos pode potencializar o efeito de alguns e pode inibir o efeito de outros, de maneira que o médico, o farmacêutico, na hora de prescrever medicamentos, ele precisa ter o cuidado de combinar devidamente os medicamentos de forma que o efeito seja melhorado e nunca o efeito seja diminuído. Trazendo para a nutrição, isto também ocorre. Existem nutrientes que são melhor absorvidos na presença de outros nutrientes, enquanto, por outro lado, existem alguns nutrientes que têm a sua absorção, o seu aproveitamento reduzido na presença de outros nutrientes. Conhecer essa ciência, saber combinar devidamente os alimentos, é sim uma ciência de grande valor. Você pode potencializar a sua nutrição e dessa forma ter um organismo mais saudável, um corpo mais forte. E por outro lado, se você não saber fazer as combinações adequadas, você pode ter uma nutrição deficiente e, como consequência, algumas doenças típicas da desnutrição, como por exemplo, anemia, fraqueza, emagrecimento e também obesidade. Sim, a obesidade pode ser consequência da desnutrição. Existe uma enorme quantidade de pessoas obesas e desnutridas. E na maioria dos casos, a desnutrição não se dá por falta de alimentos nutritivos, mas como consequência de alimentos mal combinados. Então, o nosso vídeo de hoje tem como consequência ajudar você a combinar adequadamente os alimentos. Não saia, assista até o final, que eu vou dar dicas preciosas para que você possa combinar adequadamente os alimentos e ter sua saúde melhorada. Nos livros de Ellen G. White, ela não dá uma lista muito grande de alimentos que não se combinam, mas ela menciona alguns. Por exemplo, ela menciona o uso de frutas e verduras na mesma refeição. Ela afirma que se o estômago for fraco, haverá perturbações. Hoje se sabe que algumas frutas têm característica neutra e praticamente não interfere nesse processo, como por exemplo a maçã, como por exemplo o limão, que são exemplos de frutas que, se for misturada com algum outro alimento durante a refeição, principalmente com verduras, essas duas não interferem no processo digestivo e em alguns casos até melhora a digestão, como por exemplo o limão. O limão, devido ao teor elevado de vitamina C e de ácido cítrico, é uma fruta que, se você usar ela como tempero na salada, vai potencializar a absorção de alguns nutrientes, principalmente o ferro. Pessoas anêmicas deveriam incluir frutas cítricas em todas as refeições para potencializar a absorção do ferro. Existem estudos que mostram que a absorção do ferro de origem vegetal, é triplicada na presença da vitamina C e do ácido cítrico, que são nutrientes que estão presentes no limão. Outro exemplo, aqui falamos sobre um exemplo de uma boa combinação.
temperar saladas com limão. Agora eu vou falar sobre um exemplo de má combinação que vocês deveriam evitar se quisessem aproveitar adequadamente alguns nutrientes. Por exemplo, o uso do leite na presença de alimentos que são ricos em ferro vai inibir a absorção do ferro presente nesses alimentos. Isto quer dizer que uma pessoa que tem anemia ou uma pessoa que quer melhorar os níveis de ferritina no sangue não deveria usar o leite associado a outros alimentos, principalmente fazer muitas refeições tendo o leite misturado aos alimentos, certo? Isto, por exemplo, vale para o leite, mas já não vale para o iogurte. Aí você deve estar pensando, vem cá, iogurte não é igual a leite? Não é. O iogurte é um alimento feito à base do leite, mas este leite foi totalmente transformado pela ação de bactérias, que são bactérias que fermentam o leite. E isso faz com que a composição, as características do leite se tornem diferentes. O iogurte é um alimento mais azedo, ou seja, ele foi acidificado, ele foi fermentado. Então, é um alimento de características diferentes, do ponto de vista digestivo e também do ponto de vista nutritivo. O iogurte é um alimento superior ao leite. Mas se você, por exemplo, come uma salada de verduras, o seu feijão, que é rico em ferro, com arroz, e em seguida você toma um copo de leite, você vai ter diminuída a absorção do ferro presente no feijão. Então, evite esse tipo de combinação se você quiser aproveitar melhor este nutriente. Por exemplo, a cenoura é um vegetal rico em beta-caroteno. O beta-caroteno é a provitamina A. O organismo recebe o caroteno e converte o caroteno em retinol, que é a vitamina A. Só que a absorção do caroteno é melhorada na presença de gordura. Isto quer dizer que uma salada de cenoura, uma salada de abóbora, se você irrigar, temperar essa salada com um pouco de azeite, vai melhorar em muito a absorção da vitamina A. Não só a vitamina A, ela é melhor absorvida na presença de lipídios. Também a vitamina K, a vitamina D, são exemplos de vitaminas que são chamadas de vitaminas lipossolúveis. Então, essas vitaminas normalmente estão presentes em sementes oleaginosas e normalmente são melhor absorvidas na presença de óleo, na presença de gordura. Já tem outras vitaminas que já não se beneficiam tanto, como por exemplo as vitaminas hidrossolúveis, que são dissolvidas na presença de água. Enfim, estes são alguns exemplos de combinações que podem potencializar ou diminuir a absorção de nutrientes. Mas a combinação de alimentos não é só importante para que você possa aproveitar ao máximo os nutrientes dos alimentos. É importante também para que você possa evitar indisposições durante o período da digestão. Se você usa muitas variedades de alimentos em uma mesma refeição, provavelmente você vai ter dificuldades digestivas, principalmente se o seu trabalho é sedentário, se você trabalha em um escritório ou se você passa a maior parte do tempo lendo, estudando. Convém atentar para esses detalhes. Evite comer muitas variedades de alimentos em uma refeição. O conselho que temos no livro Conselho sobre o Regime Alimentar é que, se você quiser evitar a má digestão, coma no máximo 4 variedades de alimentos em uma refeição. 4 no máximo. Se você quiser ter uma digestão perfeita, limite a 2 ou 3 variedades de alimentos em uma refeição. E, se você quiser melhorar ainda a digestão, após uma refeição, faça uma leve caminhada. Isto vai melhorar em muito a digestão desses alimentos. Por que essas informações são importantes? Porque o alimento, quando ele é bem digerido, quando a maior parte dos nutrientes são absorvidas, ele produz menos gases, menos incômodo durante a digestão. Ao mesmo tempo, o sangue vai receber uma quantidade maior de nutrientes.
Então, alimento bem digerido implicará em melhor nutrição. Melhor nutrição, maior disposição, melhor saúde, mais energia para o dia a dia. Por outro lado, alimentos mal digeridos geram gases em excesso no tubo digestivo, geram indisposição, falta de energia, dores de cabeça, mau humor, e são exemplos de situações indesejáveis. Portanto, faz sentido a declaração que Ellen White dá sobre combinação de alimentos. É realmente sabedoria de Deus saber combinar convenientemente os alimentos. Um outro exemplo de combinação adequada que Ellen White menciona, em seus livros é o uso de sementes oleaginosas em excesso. As sementes oleaginosas, que são aquelas sementes que têm um alto teor de gordura, como, por exemplo, nozes, castanha do Pará, castanha de caju, gergelim, semente de chia, semente de linhaça. Poderia acrescentar a esse grupo o coco, o licuri, o abacate. São exemplos de alimentos que contêm alto teor de gordura e, ao mesmo tempo, alto teor de nutrientes. São ótimos alimentos, mas eles não podem ser misturados ao alimento em grande quantidade. Quando Ellen White teve as visões sobre saúde, ela instruiu os irmãos da igreja a fazerem uso de oleaginosas. Mas o resultado experimentado por alguns, a princípio, não foi satisfatório. Algumas pessoas passaram mal, relataram que não poderiam fazer uso de oleaginosas. Então, Ellen White deu um conselho para essas pessoas. O conselho foi que eles deveriam limitar o uso de oleaginosas a 1/10 do alimento ou, no máximo, a 1/6. Isto quer dizer que em uma porção alimentar de 500 gramas, não deveria estar presente nesta porção mais do que 50 gramas ou, no máximo, 80 gramas de sementes oleaginosas, de alimentos que fossem ricos em sementes oleaginosas. Ao fazer isso, as pessoas experimentaram uma melhora. O que acontece é que aquelas pessoas foram vítimas da euforia quando alguém fala que um alimento é bom. Então eles, ao saber que determinado alimento é bom, costumam pensar da seguinte forma: quanto mais eu comer esse alimento, melhor. E isto não é verdade. A verdade é que os alimentos bons precisam ser comidos também com moderação. Em excesso, alimentos bons acabam se tornando prejudiciais. E com as sementes oleaginosas, que são alimentos extraordinários, já existem estudos mostrando que quando se consome regularmente sementes oleaginosas, o cérebro funciona melhor, a capacidade de cognição melhora. Enfim, são alimentos fantásticos, mas que precisam ser usados de maneira conveniente. Eles precisam estar presentes, combinados a outros alimentos. Inclusive, Ellen White afirma que sozinhos esses alimentos não são de fáceis digestão, mas misturados aos cereais, nessa proporção de 1/10 a no máximo 1/6, são bem tolerados pela maioria das pessoas e irão ser bem digeridos e vão comunicar ao organismo nutrientes que são essenciais à sua saúde. Por hoje é só. Espero ter contribuído com você. Espero que você atente para essa questão, a questão da combinação dos alimentos, que você possa entender isso como uma ciência de grande valor e possa aprender essa ciência, usar para o seu benefício pessoal e para ajudar sua família e outras pessoas com este conhecimento. Se você desejar mais conhecimento a respeito desse assunto, coloque aí nos comentários, dê suas sugestões, que quem sabe eu poderei fazer um vídeo dando mais esclarecimentos a este respeito. Até o nosso próximo vídeo.